estamos de casa cheia aqui no Sabe Hoje. Muito bom receber vocês todos aqui na nossa super reunião virtual aqui. Espero que quem esteja assistindo hoje possa ter bons insights para levar para casa, algumas lições bacanas aí e reflexões também práticas, né? Essa é a ideia de hoje. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial na prática. Daqui a pouco eu passo a palavra para o nosso presidente da mesa, o Tibor Zouki, da B3. Antes disso, só eu queria, primeiro, né, agradecer a todos pela presença, quem está assistindo a gente aí também, e dizer que as opiniões dos profissionais que estão aqui na nossa discussão não necessariamente refletem as opiniões de suas empresas. Beleza? Então, vamos lá. Tibor, a gente conversou um pouquinho hoje à tarde sobre essa pauta de hoje, que era a inteligência artificial na prática durante esse ano, né, de 2024. E tudo que, ao longo de 2024, as pessoas foram testando, porque esse tema, obviamente, está no hype, e quando vem hype, vem muita coisa também que não serve para nada. Então, eu queria saber como você pensou essa pauta, o que você vai jogar aqui para o pessoal poder começar a nossa discussão aqui. Legal, Thiago. Obrigado. Obrigado aí, pessoal, por essa nossa última reunião do ano. Obrigado, pessoal aí que está assistindo a gente. Mas nessa linha, Thiago, acho que eu nunca participei de tanta palestra, tanto webinar, tanto workshop, onde o tema às vezes era culinária e falava de inteligência artificial. Eu acho que isso daí era algo que acho que todo mundo está entendendo que é uma fórmula que pode trazer sucesso, mas que, cara, é muito conceito. Eu nunca vi aparecer tanto especialista de como usar a ferramenta em tão pouco tempo, sendo que a ferramenta ela já existe há muito tempo, né? Mas não na linguagem natural, que é onde apareceu tudo com o OpenAI. Mas, cara, blá, blá, blá demais, né? A gente está ouvindo. Então, a ideia é a gente tentar desmistificar isso um pouco, né? Falar um pouquinho de acertos e erros que a gente conseguiu trazer para dentro das empresas que a gente trabalha aqui, para trocar figurinha. E também trazer aí insights para o pessoal para entender como usar, quando usar e tudo mais, né? Acho que a Sheila estava falando agorinha sobre tem gente que fala sobre inteligência artificial e, na verdade, está fazendo um trabalho com machine learning. Tem muita gente que está automatizando uma série de coisas e está achando que aquilo é uma inteligência artificial. Até pode usar, mas de uma forma mais simplista. No passado, a gente falava muito de chatbot, e o chatbot ele era algo que a gente treinava aonde ele ia buscar uma resposta pronta, né? E agora pode ser uma coisa um pouco mais simples de fazer, utilizando linguagem natural e com aprendizado, né? Eu acho que isso é o interessante da coisa para a gente poder falar um pouquinho. Até começando a nossa conversa, aqui a gente teve algumas tentativas, né? E eu diria para você que a gente conseguiu ter muito acesso à informação, e as tentativas nem todas seguiram em frente. Outras pareciam que era IA, e na verdade, como a Sheila falou, era um machine learning, né, que a gente estava usando. Mas assim, coisas que eu vi que funcionaram bem, mas que ainda não estão prontas, ainda está numa situação de protótipo, principalmente para as nossas áreas de suporte ao ambiente crítico, que é o ambiente onde tem o nosso core, que é os sistemas de negociação, sistemas de clearing, sistemas de balcão, que a ferramenta ela consegue clusterizar uma série de incidentes e informações de observabilidade, ou seja, itens de monitoramento de ambiente, tanto de infraestrutura como de experiência do usuário, e a partir daí trazer alguns insights para quem está naquele ambiente de suporte, né? Então, faz correlações sobre algumas coisas e começa a dar alguns direcionadores, né? Não toma decisão, a gente não chegou nesse ponto ainda. A gente tentou colocar, por exemplo, se junto com aqueles insights, trazer uma informação do tipo, teve uma implementação, uma Gmood no dia tal, no mesmo perímetro, ou usando o mesmo item de configuração e coisas desse tipo, que a gente ainda não conseguiu fazer dar certo isso, mas é uma proposta interessante, porque para quem trata pós-mortem ou pós o incidente, consegue
trazer muita informação para depois chegar numa causa raiz e a partir dali você treinar a ferramenta em como ela observar algumas coisas e já trazer uma informação um pouco mais clara. Para o ambiente de incidente em si que está ocorrendo, ainda é algo bastante difícil de você começar. Você tem a pressão de um lado, né, do teu cliente cobrando alguma coisa, você tem a pressão ali de restabelecer algum sistema, de você ainda conversar com a máquina para perguntar o que ela faria no seu lugar. Então a gente não chegou nesse ponto ainda, mas está trazendo uma série de insights olhando para o ambiente crítico mesmo, né? Tem uma outra que a gente não conseguiu fazer funcionar, por exemplo, aqui a gente usa um orquestrador, que é o Ctrl+M para o nosso processamento batch, e a gente queria que ele desse alguma visão preemptiva de uma malha, de um pedaço da malha. Essa malha geralmente ela demora 1 hora para ser executada, um determinado job demora 15 minutos para processar, e ela vai aprendendo ao longo do período que esse 1 hora já virou 1h10, já virou 1h15, 1h20, e isso empurra todo o restante da malha, e ele começar a trazer essas informações falando assim, esse job, ele está trazendo, ele, dado o volume de negócio, ele precisa de mais tempo para processar. Então você vai ter que ajustar a tua malha de 1 hora para 1h20, que agora o natural será 1h20. Então, são coisas que a gente tentou fazer que ainda não está dando certo, mas são formatos, né, são itens que a gente está conseguindo trabalhar, trazendo isso para a realidade do nosso dia a dia. Ô, Tibor, posso atrapalhar um pouquinho a dinâmica aqui? Queria dar um plano de fundo aqui no assunto, só para talvez ajudar a nossa discussão aqui, né? Voltar um pouquinho só para o começo da reunião. Que eu vejo que a gente tem de grande problema na IA, né? Acho que o primeiro deles, acho que como você começou muito bem, falando que qualquer esquina e canto que você vai, o pessoal fala IA, 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 né? Como se fosse uma novidade, né? E assim, IA existe desde 1956, foi aí que começou a IA. Então, assim, muita coisa que a gente já usa, Deep Learning, Machine Learning, tudo isso não deixa de ser IA. O que a gente está vivendo agora é uma nova fase da IA, que é a IA generativa, né, que nos permite fazer muito mais coisa do que a IA tradicional nos deixava fazer, né? E eu acho que o grande responsável desse grande boom de toda esquina se fala da IA foi o lançamento mesmo do ChatGPT. Se a gente pensar em tecnologia, pegar por uma ferramenta que todo mundo hoje usa, que é o WhatsApp. O WhatsApp, para atingir os primeiros 100 milhões de usuários, demorou 3 anos e meio. O ChatGPT demorou quase 2 meses para ter 100 milhões de usuários, né? Então, foi uma adoção muito rápida, muito massiva, que todo mundo começou a participar, a se envolver, e talvez essa adoção muito acelerada, mas a sede aí das empresas a querer vender produto, consultoria a todo custo, colocou o assunto goela abaixo aí em todas as empresas, vendeu todos os milagres lá no topo do board das empresas, assim, não, coloque IA que vai reduzir em 50% seu custo operacional, e aí ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer colocar, quer fazer, ou fala que está fazendo, né? Então acho que isso parece talvez uma corrida pelo ouro, né? Fica uma corrida, quem faz, quem não faz, quem está dentro, quem não está. Exatamente. E tem um post que o Dan Ariely fez em 2013, se eu não me engano, sobre o Big Data, né? Quando o Big Data deu o boom, que eu acho que é muito o que a gente está vivendo agora, né? Ele fez um post no Twitter, que foi famoso, que ele falou assim, que na época, em 2013, que o Big Data era igual sexo na adolescência, que todo mundo falava sobre, mas ninguém sabia o que realmente sabia como fazer. Todo mundo pensa que está fazendo e fala para todo mundo que está fazendo, então no fundo todo mundo fala, não, faço também. Eu acho que a IA é muito disso, a gente sabe um pedaço, sabe alguma coisinha, outro fala, não, também uso aqui, também faço. E aí quando você vai ver no fundo, ele está fazendo RPA às vezes, ele está fazendo automação. Ou então acho que pior que isso, ele até está usando IA generativa, mas numa solução que ele poderia ter usado uma automação muito mais simples, seria muito mais barato e eficiente, né? A gente está querendo usar IA nas empresas há
todo custo sem usá-la de forma efetiva, né? Eu costumo dizer que os 30%, 40% é possível? Não é que é mentira, mas eu acho que tem uma série de passos aí que a gente tem que seguir, experimentar, conhecer, testar antes, né? Que eu acho que essa provocação que você e o Thiago fizeram, é a gente tentar discutir justamente isso, que você começou e eu te cortei aí, tipo, voltando para trás, né? Não, mas eu acho que é isso. discutir isso mesmo, discutir coisas reais mesmo, né? Pra gente sair desse mundo da fantasia. Acho que você já deu aqui alguns exemplos, inclusive, mas jogo a pergunta para você, já que, né, você já trouxe mais informações. O que você já fez de IA que deu certo e que não deu certo? Legal, eu acho assim, acho que a primeira coisa que a gente pensa em IA, né, e falando em uso prático mesmo, você colocou um ponto muito importante na nossa discussão de aquecimento de começar, que IA é uma ferramenta, e cara, vai continuar sendo a ferramenta, é mais uma ferramenta que a gente tem para apoiar em resolução de problema, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode usar a IA para resolver problema prático é olhar em coisas, atividades simples, em coisas que uma pessoa faz, de baixa complexidade, e começar a experimentar com a IA. O que a gente já fez aqui na prática, que deu muito certo, por exemplo, atividades simples de reclassificação de chamado, resumo de chamado, escalonamento de chamado, porque são base de conhecimento, são tudo coisas, são atividades que normalmente é texto, né? São palavras, é coisa que você consegue editar regra, que poderia ser muito operacional, de uma pessoa tem que pegar, ler e falar assim, isso aqui envolve uma área X e ela está falando sobre essas aplicações, está dando problema, e aí tem um contexto Y no meio, alguém teria que ler para tomar decisão, né? Com a generativa a gente conseguiria fazer isso acontecer e fluir muito fácil, né? E eu acho a grande vantagem que a gente tem nessa nova virada da IA, a IA generativa, que você consegue fazer a compreensão de texto, né? Então, eu acho que o que muda muito o jogo é que até, sei lá, 2020, 2021 para trás, para eu automatizar alguma coisa mais fácil, mesmo usando inteligência artificial, eu tinha que codificar, né? Tinha que pegar a linha de código, criar grandes linhas de código, então só um programador conseguiria fazer. A IA generativa, a grande diferença da IA tradicional é que ela consegue interpretar. Então eu consigo fazer os famosos prompts que as pessoas falam aí, né? Então isso ajudou muito no conversacional com o cliente. Então, num chatbot, por exemplo, que eu fazia o cliente navegar, e eu ficava caçando menus ali, putz, onde está o que eu quero aqui? Eu não preciso mais oferecer o menu para o usuário, né? O usuário pode me falar o que ele quer, porque eu consigo interpretar com a IA. Então a IA vai interpretar o que ele quer, e aí eu vou procurar na minha base se eu tenho essa informação ou não. Então eu acho que o uso mais efetivo que a gente tem aqui é nessa comunicação com o cliente, que vai resultar em agente virtual, chatbot. Inclusive, se a gente acha que for atrás de pesquisa, o maior uso de IA hoje é em implantações efetivas, olhando para suporte, atendimento ao cliente, service desk, que é o nosso mundo, é agente virtual, assistente virtual, chatbot com IA. Eu acho que a gente vai ter, de longe, os maiores ganhos. E aí, Décio, você levantou a mão aí já. Não sei se era em cima de alguma parte que o Ulisses falou, ou se já era aí uma contribuição. É uma contribuição aí nesse sentido do que deu certo e que deu certo, né? A gente, digamos que a gente já passou da fase do entender o que é a coisa, né? Passou para a aplicação prática. Lá no caso do meu cliente, né? No caso a Petrobras lá, a gente implantou de forma prática em algumas coisas. O que não deu certo? Liberar IA para generativas no mercado não controlado, né? Ou seja, ao público. Isso não dá certo por questões de LGPD e tudo mais. Você tem informações ali que podem ser sensíveis. Então, deu certo pegar uma generativa e colocar para dentro. Ou seja, uma cercada lá com todos os requisitos de segurança. Isso deu certo. Outra coisa que deu certo foi acoplar o que os fornecedores estão liberando, né? No caso, por exemplo, o Copilot. Lá você libera ele para as aplicações Microsoft e aquela coisa passa a ser uma ferramenta de aceleração da produtividade do dia a dia. O sujeito está usando lá para fazer apresentação, está utilizando lá para resumir e-mail, às vezes uma trilha de e-mail que você recebe lá com 50 passos, você consegue resumir. E uma
coisa especializada que no caso a área de TI da Petrobras fez bem legal, foi criar uma IA só para gestão de projetos. Então, por exemplo, a carteira de projetos, lá, a base de dados de projeto, está plugada lá no prompt. E aí você usa linguagem natural no prompt, pergunta quantos projetos tem, quanto eles estão custando, se está atrasado, se não está, qual precisa ser dada atenção. O que você quiser perguntar de forma de linguagem natural, e o prompt te responde em cima de uma base de projeto, uma coisa legal, que aí você especializou, né? Então já é uma aplicação prática de usar o conceito de IA generativa, só que aplicado à gestão de projeto, que é uma disciplina que todo mundo sabe que dá um pouquinho de trabalho, né? E o que você alimentou de informação na gestão de projetos? Você pegou, por exemplo, sei lá, um Gira da vida, que tinha lá uma pancada de informação e mandou ela ler aquilo lá. É uma ferramenta interna própria, que aí ele lê tudo que tem lá dentro e você faz a pergunta que quiser, ele vai tirar lá daquela base. Então já a aplicação prática funcionando, entendeu? Além dessas que eu já mencionei, que estão de fato funcionando. Eu estou participando de reunião com o pessoal, né? Quem usa a ferramenta Teams lá, as reuniões estão todas saindo já, com o pessoal já faz a transcrição, em seguida já manda o resumo da reunião. Quem não conseguiu assistir ou perdeu parte da reunião já tem o resumo e já sai como ata. Então, isso já é aplicação prática, que eu acho que já sai do mundo do sonhar, do pensar e usar de fato no dia a dia. Acredito que muita gente economizou muito tempo, inclusive eu, para fazer coisas. Para vocês terem ideia, como a coisa funciona, por exemplo, na IA, que é na generativa, que é para todo mundo, quando eu vou escrever um edital público, eu peço lá para ele dar uma olhadinha no texto. E, às vezes surge ali uma correção, um ajuste, uma elucidação de alguma coisa e dá uma melhorada. E aquilo serve para o público, né, para os fornecedores entender melhor o conteúdo. É uma maneira, mas essa IA está dentro de casa, cercada por toda a segurança. Então, são aplicações práticas que eu já tenho lá, que acho que pode dar algum insight aí para nós ou para o mercado. Aí, vou passar primeiro para o Baldinho, depois para o Rafa. Baldinho, vou passar para você, mas perguntando um item que é uma dor, né? E o Décio trouxe aqui. Todo mundo quer usar e todo mundo quer ensinar a LLM para responder uma série de coisas. Mas a gente não foi doutrinado a fazer classificação de dados da melhor forma correta. E hoje aqui a gente pena, porque a gente tem 120 anos de informação, só que a gente precisa normalizar esses dados, né? Como é que você vê essa parte de normalização de dados para que a resposta seja mais efetiva, né? Mais correta? Eu até daria, presidente, sua elegância, sensacional, mas eu diria que nós aqui, nossa geração, ela está vivendo um dilema, porque nós, a vida inteira, até esse ponto da carreira, nós chegamos onde chegamos porque tínhamos as respostas. Nós tínhamos a melhor estratégia, nós tínhamos o melhor programa, o melhor projeto. E hoje a resposta é um commodity. Saber as capitais dos estados brasileiros, qualquer um sabe. Não tem mais que lindinho, ele sabe as capitais do mundo inteiro, tá? E daí? Então a gente vive a pergunta que a gente tem nos dados eu tenho os dados, eu tenho as respostas, mas tem dificuldade de pensar sobre as perguntas relevantes. Então essa é a primeira provocação. Eu vejo que a gente passa por um momento da pré-história. Eu brinco o seguinte, nós vivemos a pré-história da IA. Então imagina lá, vamos voltar lá no Neandertal, né, antes do Homo sapiens, pegou fogo, um raio na árvore. Aí ele pegou aquele galinho de árvore e olhou aquele fogo e pensou, nossa, vou comer comida quente e tal. Eu duvido lá que o homem das cavernas pensou assim, nossa, um dia esse fogo vai movimentar a máquina, vai fazer tanta coisa. Ele não consegue ter uma visão de 10 mil anos para frente. E quando eu falo que a gente está na era dos primórdios da inteligência artificial, é muito nesse ponto. A gente tem dificuldade de projetar, porque nós temos muito uma visão pré. Nós somos uma geração de transição. E eu acho que os grandes pontos que eu até brinco nas apresentações que eu faço, que o Luiz comentou, eu falo assim, IA não é chatbot nem app.
porque realmente é muito fácil botar nas interfaces. É muito conveniente, porque interface eu não mexo no meu processo core. Eu ajudo a entrada, mas o processo continua igual, né? O Ulisses falou de reclassificação, já é um projeto diferente, né? Eu já vou começar a ter que ter uma regra de negócio e tal. Mas o maior desafio que eu vejo hoje, toda vez que eu vejo uma solução de AI, vou falar aqui nos casos práticos, a palavra que eu sempre coloco em voga, quando eu vejo casos da Índia, no caso da empresa que eu atuo, ou cliente aqui, é a replicabilidade. A palavra é essa. Ok, essa empresa foi lá e atingiu esse desempenho. Isso é replicável? Até você comentou isso, né, Tibur, no começo. É algo replicável ou tem um monte de especialista por trás ali que o fornecedor bancou para sair um case e, na prática, o produto não é tão assim? A gente chama de AI washing, né? Estou botando AI em tudo para potencializar. Mas o que eu ia comentar, 2 pontos, a gente fala muito em AI generativa, especialmente dos chats, porque o chat popularizou. Mas tem uma grande diferença, né? Vocês falaram de machine learning, né? A gente fala, inteligência artificial é um grande campo da área de ciências, de matemáticas, inclusive. Dentro dele existe o machine learning, que é quando a gente começou a querer que a máquina aprendesse sozinha. Dentro dele existe um negócio chamado deep learning, que é quando a gente quisesse. O machine learning eu ainda ensinava a máquina. O Deep Learning, eu comecei a fazer, olha, eu vou tentar fazer a máquina aprender sozinha com uma amostra de dados. E aí os Transformers, né, que é o T do GPT, que é esse engine que faz toda essa mágica. Então, dentro desse contexto, qual é a dor, o problema da IA generativa? Ela não tem acuracidade, ao contrário, ela sempre responde o que para ela está 100% certo. Existe um outro ramo mais antigo, né, o mais tradicional, que são as IAs preditivas ou discriminativas, que é quando a gente quer prever um cenário ou botar percentuais de probabilidade no cenário futuro ou classificar um dado. Só que essas tradicionais vão sempre vir com um percentual de acuracidade. Então, essa pequena diferença. Então, a IA generativa é um adolescente de 15 anos que fala o que pensa, muitas vezes está certo, mas nem sempre vai estar certo. Quando ele não está certo, ele chama de alucinação. E esse percentual de acuracidade, ele é fundamental. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma realidade, ele tem muitos PJ, é um grande escritório de engenharia e arquitetura de São Paulo, e ele tinha uma dor que era o seguinte, ele não queria que as notas de profissionais liberais que atuam dentro da empresa dele, são muitos, circulassem na empresa. Porque quando a gente fala em folha de pagamento, é uma coisa. Mas quando a gente está falando do famoso PJ, essa nota fiscal ela circula em vários locais da empresa, né? Ela entra meio que no fluxo das outras notas. E ele tinha uma dor, porque ele falava, olha, o meu problema aqui é política, e fica todo mundo meio que sabendo, e isso me atrapalha na gestão do meu negócio. E aí, o que eles usaram lá? IA generativa. Eu já vou falar por que eu estou comentando esse caso. Eles usaram a IA generativa como um processador inteligente de documentos. Então, essa IA generativa ela consegue pegar as N notas fiscais de prefeituras que ele recebe, extrair dessas notas fiscais, num formato padronizado, somente os dados que ele precisa para inserir no RP dele. Então, ele fez um uso diferente do que a gente está acostumado. Ele usou a IA generativa como um processador inteligente de documentos, ou IDP. A pergunta que eu falei para ele, olha, IA generativa para fazer isso, ela é boa, só que ela pode errar, ela pode alucinar. E aí eu comentei com ele, tem 2 caminhos aqui. Se você usar a IA generativa, ela vai sempre responder 100%. Você não quer usar uma discriminativa, qual é a diferença? A discriminativa ela ia pegar aquela mesma massa de dados e ela ia falar, ó, eu acho que dessa nota fiscal, o número da nota, no 100% eu acho que o número da nota é esse. Tem um campo aqui que eu acho que 80% é o valor total da nota. E aí você tem a possibilidade, no caso dele, ele falou, não, Fernando, se tiver um erro aqui, é mensal, eu corrijo. Eu tenho minha auditoria, tenho meus processos. Mas essa é uma ponderação, não existe melhor nem pior, mas se o documento que você trata ele é crítico, você quer ter um certo controle sobre o resultado, você tem que ir para um outro caminho que não é a generativa. A generativa ajuda, mas você precisa ter esse tipo de informação. Se não, você vai para o outro. Então, eu queria contribuir com esse case prático, e essa questão de limpar os dados é fundamental. E a escolha de como eu vou tratar esses dados, o quanto eu estou aberto ao erro, ou à alucinação, ou não,
conforme a regra de negócio. Então, essa é a contribuição que eu queria fazer um pouco para essa jornada que a gente fala aqui. Legal. Fala aí, Rafa. Boa, pô, colocou eu para falar depois dessa aula do Baldinho aí, ó. Dificulta. Mas vamos lá. Não, pensando assim, no que deu certo, o que deu errado, né? Pegando até o começo, tipo, o que você falou de... Não é que deu errado ainda, mas é que a gente não conseguiu fazer funcionar aqui também. É muito nessa linha de incidentes, né? De falar, pô, quando eu tenho um time de gestão de crise aqui que consolida toda a informação, e no momento da falha a gente assim, uma das primeiras ideias, né, que está em protótipo e ainda não conseguiu funcionar, vai muito na linha que você falou no começo lá, de por que aquele incidente está acontecendo, que decisão tomar, ou seja, uma solução maior, a gente também não conseguiu fazer funcionar ainda assim da forma que a gente esperava, né? Então a gente começou por lá, né? A gente sempre começa com o projeto, pô, todo mundo falando de IA, como é que vai ser IA, então espera-se sempre um projeto muito grande, né? Então a gente, pô, vamos colocar esse aqui que vai funcionar, vai resolver 50%, e a gente vê que na prática não tem almoço grátis, não é tão simples assim. E não funcionou realmente, né? Ainda tá caminhando ainda, tá no protótipo ainda. E o que funcionou bem vai muito na linha que o Ulisses falou também, e o Décio, né? Então, primeiro que o Ulisses falou que a gente está usando aqui também é a parte de abertura de chamado, né? Tem um time aqui de atendimento que vem logo depois do call center, faz o primeiro nível aqui, e aí vem toda aquela caminhão de informação. Então, isso resume, direciona para uma área correta, ou aumentou a produtividade dos nossos analistas aqui, de pegar toda aquela máscara de chamado lá e resumir no que realmente importa para ele, né? Então, pô, poderia ser por processo, poderia ser uma máscara mais simples, mas a gente sabe que na prática isso vai trocando, a gente sempre tem gap operacional. Então, o que vem funcionando muito bem é não usando a IA ainda como grandes soluções, assim, né, tecnológicas aqui, mas mais como um assistente, um auxiliar de produtividade do time ali. Então, vem ganhando muito tempo nesse sentido, tanto no tratamento de chamada, quando vem o chamado, que a gente consegue direcionar para uma área correta, que a gente consegue, de fato, entender o que está acontecendo ali, de tudo que foi escrito, o analista agora consegue entender e tomar uma decisão humana melhor, e nas tarefas do dia a dia, né? De resumo de e-mail, de ata, enfim, toda essa linha ali que o Décio falou. Eu brinco aqui que a gente fala, né? A gente tem um desenvolvedor e um sonho, né? A gente está sem orçamento, não sabe o que vai fazer ainda, mas a gente acha que vai ter a solução do Elon Musk lá falando de IA. E não é tão simples, né? Então, o que tem funcionado, o que tem rolado bem aqui, e eu acho que, ainda voltando até no gancho do começo ali, quando a gente falou por que a IA deu esse boom aí com o ChatGPT, que o Luiz falou, deu esse boom no ChatGPT, primeiro, porque conseguiu atingir, né, o usuário final, atingiu todo mundo, ou seja, todo mundo tem acesso a IA ali para fazer seu trabalho de escola, para fazer um post no Instagram e tudo mais, junto com um boom de rede social. Então ficou todo mundo visível. Então entra naquela vibe de todo mundo querer mostrar que, opa, eu também uso IA. E aí começa a ter umas soluções simples, né? Umas soluções que você fala, pô, o cara está usando IA para um negócio aqui, e eu acho que isso retroalimenta as empresas de uma forma da gente fazer essas ações de auxílio de produtividade. A gente começa a ver as ações para o dia a dia, que são utilizadas ali, às vezes, de forma muito simples, e soluções não tão complexas também, que a gente sofre no dia a dia, que é o exemplo de ler um chamado, fazer um resumo, ter uma informação mais clara, e a gente começa a aplicar dessa forma. E isso realmente trouxe aqui aumento de produtividade, mas os projetos maiores ainda estão caminhando, né? Acho que a gente falou na última aqui também, a IA não é uma corrida de 100 metros, né? A IA é uma maratona. Então, não tem uma solução assim que, putz, fiz alguma coisa aqui em um mês e eu resolvi 50% da produtividade da empresa. Embora a gente vê isso vendendo em rede social, na prática, eu acho que é muito claro que isso não vai acontecer tão cedo, né? Não é um negócio que vai transformar dessa forma. A democratização da ferramenta também, ela contribui e, ao mesmo tempo, gera mais ansiedade, né? Mais ansioso, como você falou, e envolve aí as redes sociais. E aí, com todas as honras, Daniel, fala aí um pouquinho aí sobre...
Então, rapidinho aqui também. Pessoal, piada interna, tá? Da honra. Vou ter a honra aqui de dar minha opinião sobre o tema também. Não, Tibor, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho da sua última frase aí, sobre democratização. O Ulisses, lá no começo, falou, olha, a IA já existe há muito tempo, a diferença é que agora ela trouxe uma capacidade de se realizar muito mais coisas. Mas por que ela trouxe essa capacidade? Não foi a capacidade de processamento. A capacidade de processamento já estava lá nos modelos anteriores. O que ela aumentou agora é a quantidade de pessoas capazes de fazerem grandes coisas com IA. Então, hoje, todos os outros, Big Data, Analytics, todas as outras tecnologias que foram hype aí, toda empresa queria, achava super importante ter, todas caindo, a maioria caindo muitas vezes na armadilha se preocupar mais em ter a tecnologia do que estabelecer qual é o caso de uso que realmente vai agregar valor com aquela tecnologia. Mas isso era um universo limitado porque você sempre dependia dos especialistas, da galera de exatas, do pessoal de tecnologia super capacitado para conseguir colocar um projeto de pé. Com a IA generativa, ficou ao alcance da mão do celular de qualquer pessoa do mundo inteiro que não tem formação técnica, ela consegue extrair algum valor de IA. Então, a ansiedade ela ficou muito grande. Falando um pouquinho aí de coisas que dão certo também, chover um pouco no molhado, mas na mesma linha do que os colegas já falaram, acho que o primeiro passo mais perceptível e fácil da gente conseguir agregar valor é justamente liberar esse recurso para o público final aí, que foi quem realmente fez a IA se tornar um sucesso, que é o nosso usuário do dia a dia. Então, conseguir trazer os assistentes, seja o GPT, seja o Copilot, dentro da realidade de cada empresa, treinar, capacitar, preparar os usuários para extraírem valor disso, eu acho que é um primeiro passo um pouco mais simples que a gente consegue fazer e que vem dando certo. Uma coisa que a gente está fazendo aqui, projetos maiores, casos de uso mais elaborados, eu ainda não tenho nenhum rodando para compartilhar, mas algo que a gente se pautou aqui na hora de fazer, a gente tem algumas coisas em roadmap para o próximo ano. E por que está no roadmap do próximo ano? Porque a gente tentou dar muita atenção na primeira fase aqui em identificar qual caso de uso realmente a gente vai abordar com o uso de IA, se faz sentido, se não faz sentido, qual que é o potencial de ganho que aquilo vai trazer, seja de eficiência operacional, seja ganho qualitativo, enfim. A gente precisa drivar essas coisas antes de sair desenvolvendo o projeto, porque eu acho que esse é o segredo. Quando a gente cai na armadilha de, olha, vamos ter IA porque todo mundo tem e a gente não pode ficar para trás, mas não se preocupa primeiro em qual o alvo que eu quero atingir com isso, qual o caso de negócio que vai me trazer mais retorno, a gente acaba correndo o risco aí de sofrer frustrações. Então, acho que, da minha parte aqui, como eu não tenho cases grandes rodando, a minha contribuição é essa, cuidado na hora de planejar. O que vai fazer, para que vai fazer, qual é o retorno daquilo e priorizar exatamente a iniciativa. Eu acho que esse tem que ser um primeiro passo que não pode ser negligenciado. Legal. E o legal da gente ter o SAB diversas indústrias, Francisco, na área de educação, como é que vocês estão tratando as coisas lá? Estão me ouvindo, cara? Então, sim, pode falar. Beleza. Cara, que legal, assim, é interessante ouvir o pessoal falar e a gente teve uma sorte, o seguinte, porque quando saiu esse boom do ChatGPT, já tinha uns 3 ou 4 anos e a gente já trabalhava com IA, só que era outro que era o IBM Watson, né? Então a gente já trabalhava com o IBM Watson há um bom tempo. E quando saiu o ChatGPT, querendo ou não, a gente já tinha uma equipe de IA, uma equipe, eu falo 2 pessoas, tá? Já especialistas assim, sobre esse tema. Então a gente conseguiu dar um pulo bem, bem legal. Então quando saiu o ChatGPT, esse boom todo, tanto que fevereiro, saiu em novembro de 2022, né? Fevereiro de 2023, abril ali, já tinha o ChatGPT como uma API já trabalhando conosco ali. Enfim, e de lá para cá a gente teve uma evolução muito grande, cara. O Décio falou aí na questão de projetos, a gente também temos um assistente de projetos, que ele não é só um cuspidor de texto, ele faz análise dos projetos, ele orienta o gestor baseado no histórico dele ali, uma tendência que ele pode ter, ele faz análise baseada nas melhores práticas do PMI, sobre o que aquele projeto pode estar faltando ou não. Você falou sobre onde ele está conectado, o nosso está conectado diretamente no Project Online, no SharePoint. A gente tem umas outras iniciativas muito legais, por exemplo, a questão de, antigamente, a minha equipe de qualidade aqui, eu tinha que pegar ali
as questões das ligações, para variar as ligações, fazer, né, um quality assurance das ligações, ele pegava por amostra. Hoje não, a gente consegue, com IA, com automação, a gente consegue olhar todas as ligações, e daquelas ligações a gente entender o sentimento do cliente e aí orientar a área da qualidade a quais ligações eles deverão ouvir mais detalhadamente. Então a gente tem muitas questões com IA aqui dentro, mas por que a gente começou lá em 2020, no IBM Watson? Eu estava até lembrando, vocês falando aí, eu lembrava que em 2020, 2019, eu sempre falei sobre criatividade, e às vezes eu era até criticado por, poxa, lá vem o menino, aquele rapazinho, aquele profissional que só fala de criatividade. Mas essa criatividade que me deixou curioso em 2019, e na Pinatoteca, que na Pinatoteca em São Paulo, ele estava colocando o IBM Watson para falar para você sobre as obras. Então, às vezes, assim, na TI, a gente tem que olhar um pouquinho lá na frente, sabe? Às vezes, prever o que pode acontecer para a gente, quem sabe, sair um pouquinho, né, da frente do mercado. Então, assim, a gente está democratizando a IA. Uma preocupação que eu tenho, e assim, muito olhando para o lado acadêmico, eles estão debatendo muito isso, é a questão do consumo energético da IA, tá? E a IA vai ficar barata, assim, o custo vai ser barato, mas e aí o consumo disso? Um dia desse eu vi um estudo que, para um prompt, uma resposta do ChatGPT de 100 caracteres é quase meio litro de água, né? Ele consome fora o consumo energético. Então a gente vai começar, hoje a gente fala muito de carbono zero, provavelmente daqui a um tempo a gente vai ver energia limpa com a empresa que está consumindo. Então a gente vai ter uma preocupação, além de ética, segurança, a gente vai ter uma ocupação muito grande de energética em cima da IA. A IA, ela consome consome muito questões energéticas. Então, assim, a dica que eu dou, IA, como você falou, é uma ferramenta, a IA tem que fazer parte da solução de um problema, e a partir disso a gente tem que começar a trabalhar e ver o melhor final possível. O que eu lembrei de um ponto, e acho que o Bottino vai conseguir me ajudar, Bottino. Lembra que a gente, numa das avaliações que a gente teve, eu não lembro que ano que foi, e a gente premiou um agente virtual lá do Espírito Santo. Era uma Câmara Legislativa, onde a pessoa de TI, eu não vou lembrar o nome aqui. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Isso, lembra que ele correu, ele teve uma ideia, naquela época não tinha, né, o LLM para ajudá-lo, mas ele tinha uma preocupação enorme, porque pelo fato de ser assembleia, tinha muita gente lá com cargos há 1000 anos lá, e que ficava toda a informação na cabeça das pessoas, lembra? Foi essa a introdução que ele fez. E aí ele tinha pouco dinheiro, se não me engano era 25 mil reais, ele tinha que construir um bot em cima disso, e aí ele usou os 25 mil reais, na verdade, para contratar pessoas para entrevistar todo mundo, e aí ele colocou isso dentro do bot, onde as pessoas podiam, a partir do site, porque é público, é informação pública, né? Ela podia perguntar, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Vai lá no departamento tal, formulário rosa. Quanto que aquele vereador ganha? É tanto que aquele vereador ganha. Imagina agora, Bottino, com o advento do OpenAI, ele pegar esse recurso que ele criou, ou essa criatividade que ele teve, e transpor isso até onde ele vai chegar. O que você imagina? Acho que seria legal a gente bater um papo com ele depois, né? Buscar ele e falar assim, e aí, você turbinou o teu bot aí? Não? Eu confesso a vocês, boa tarde a todos, né? Eu esperava que ele fosse se candidatar para os próximos troféus, né? As próximas edições, e isso não aconteceu, infelizmente, né? Mas ele foi finalista do troféu naquela oportunidade, e ele fez uma coisa que a gente ficou ali espantado, né? Ele entrevistou pessoas e colecionou e guardou de uma forma que me pareceu interessante na época, nos pareceu interessante na época, você fazia parte da banca, né? E ele guardou informação, segundo ele, que estava na cabeça das pessoas, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A inteligência artificial, ela está aí, você usa, mas você precisa de bases de dados. E a grande, eu acho que o diferencial dele naquela oportunidade foi, eu tenho que trazer o que está na cabeça das pessoas para botar numa base de dados, e aí de forma que eu consiga trabalhar. Hoje, eu acho que ele
poderia estar se desenvolvendo bem. A gente não tem condição, né? Ele não podia fazer nada naquele momento ainda para desenvolver, ele ficou com um gap de desenvolvimento por conta das regras das eleições, né? Você não pode fazer nenhuma mudança significativa em nenhum sistema quando tiver a X meses da eleição. E ele ficou preso no tempo por conta disso, eu lembro bem, né? Foi uma entrevista bem legal, né? Mas, então, eu acho que é um desafio que não só ele, como todas as pessoas que vão usar IA daqui para frente, tem, né? Que é pegar o que está na cabeça das pessoas, não dá para ligar uma chavinha, né? E, de alguma forma, de forma estruturada, né? Guardar isso em base de conhecimento e ela ir enriquecendo. Pega na cabeça do que está na cabeça do Guinho, do Zezinho, do Luizinho, da Mariazinha, e vai, as pessoas vão e vêm, e essa base cresce. Então, seria um grande desafio, né? E talvez ele tenha a chave de como, pelo menos, começar, né? Eu acho isso. E por que eu lembrei disso, pessoal? Porque a gente vai falando e tudo que você pesquisa, seja no 3.5, seja no 4.0, são coisas que estão disponíveis na internet, né? E já carregaram milhões e milhões de documentos na internet, por isso que ele cada vez fica mais... ele acerta mais as respostas, ou ele se torna mais criativo. Só que nas empresas, se a gente for pensar nos nossos processos internos, não são dados, né? Como o Décio colocou, a gente tem a LGPD, a gente tem que proteger algumas informações que a gente tem que criar, de repente, uma instância dentro da própria companhia, mas se você não alimentar com informações que às vezes estão na cabeça das pessoas, você nunca vai conseguir ter o resultado que você espera. Né? O ensinamento não vai vir de fora, o ensinamento às vezes é de dentro para fora, né? Então acho que tem que ter um trabalho, e esse trabalho tem todo um plano, né? O Baldin colocou lá o Homo sapiens lá, né? Eu lembrei do HAL 9000, da Odisseia no Espaço, o macaco jogando osso para cima. Vou te falar, Baldin, você é uma figura, mas saber você criar essa base de informação de forma estruturada, ou seja, com dados que depois você possa perguntar informações sobre aqueles dados. Eu acho que esse é um bom caminho, né, para você ir rampando as coisas, né? Posso contribuir rapidinho, só nessa linha, rapidinho. Eu sei que tem uma galera aí com a mão levantada, só para não perder essa linha de raciocínio, eu acabei de falar aí, o Décio também falou sobre a questão de frente de projeto para escritório de projeto. Cara, tudo agora... Outras áreas da RMT estão todas loucas por isso, por exemplo, que é maravilhoso, gente. Assim, um relatório que um analista de projeto demorava, sei lá, 2 horas para fazer, se faz em 10 segundos. Só que essa questão dos dados, ninguém sabe, mas assim, olha o produto pronto, mas todo mundo esquece, que aí eu também eu tenho um papel aqui de gerente de projeto, gerente de história de projeto. Cara, tem 5 anos que nós trabalhamos para orquestrar, para criar padrões dos dados, dos projetos. Não é simplesmente chegar em qualquer projeto e conectar. Então, assim, deu certo, a IA deu certo, porque trabalhamos esses dados há mais de 5 anos, entendeu? É isso. Vamos lá, Sheilinha. Eu acho que tem gente na minha frente. Eu acho que eu tô por último, não é não? Ou não? Bom, aí... Não, mas vai, bora. Então... Você fornece chocolate, né? Você está sempre na frente, não tem conversa. Oh. Quem não resiste, né? Ou quem resiste. Eu queria fazer uma pergunta em cima do que o Ulisses comentou, mas puxando o tema para suporte Service Desk, né? Eu tive a oportunidade de ver uma knowledge base, vamos dizer, viva. Então, não sei o quanto vocês têm chatbot que tem transfer para o analista. Imagine que o analista tenha o suporte de uma inteligência artificial dizendo, faz isso, faz aquilo, olha, será que o seu usuário não está com isso, está com aquilo? E isso se ir autoalimentando. Eu enxergo a oportunidade de knowledge base, gerenciamento de base de dados, uma grande oportunidade onde a IA pode contribuir, para a gente sair do modelo que nós tínhamos. E aí, a minha pergunta é, a experiência de vocês, se vocês têm visto a contribuição da IA para a base de conhecimento, porque a gente fala de AI contributiva para várias áreas, na construção de alguns processos ou documentos, mas o suporte, diretamente relacionado ao suporte, não só uma automatização feita por bot, respondida, resolvida ali por bot, mas
além, né? Porque a gente sabe que vamos ter, principalmente quando se fala de incidentes aí, que eu ouvi falar, não só de request, essa contribuição que a AI pode dar, mas Legal. provocando e perguntando. Vai lá, Ulisses, aí já emenda já. Pegar aqui para tentar ajudar. Eu acho que você colocou uma palavra muito importante, que é essa questão do conhecimento, né? Acho que na minha opinião aqui, o grande segredo para o sucesso de qualquer projeto, e ainda mais nessa era que a gente está vivendo da inteligência artificial, é o conhecimento em si. E é justamente o que, na minha opinião, está indo totalmente na contramão. Acho que quanto mais a IA cresce seu uso, o nosso conhecimento está se perdendo, e as pessoas estão ficando, entre aspas, mais burras, né? A gente está deixando a inteligência artificial tentar fazer quanto mais coisa, resolver mais problemas, né? Acho que o Francisco aí no meio acadêmico deve estar vendo isso acontecer na torta direita, né? A gente vê aluno, vê um monte de gente aí que joga no GPT, copia e cola a resposta, e a gente não está aprendendo mais nada, né? A gente está querendo terceirizar tudo para IA. E aí, falando em base de conhecimento, eu acho que o que eu vejo de projeto dando errado, para utilizar a base de conhecimento no suporte, é justamente quando vai na intenção de substituir a pessoa. Então, aí eu simplesmente pego, vou apontar ali para uma base de conhecimento X e vou deixar ela responder tudo sozinho. Eu acho que se você conhece viés que você colocou muito bem, de usar a IA como ferramenta, como suporte para o analista, eu posso sim, talvez, diminuir minha equipe, né, para um determinado tipo de atividade, e eu posso usar a IA não necessariamente para fazer tudo, para tomar todas as decisões, mas sim como suporte no conhecimento, como você mesmo colocou, né? Então, em vez do usuário ir lá, do nosso analista ir lá e tem que constar a base de conhecimento, eu posso ir fazer uma pergunta para um chat interno para eu dar uma resposta melhor para o meu usuário, até melhor escrita, melhor estruturada, né? Eu posso sim pegar atividades, como muitos amigos já falaram, com abertura de chamado. Eu não preciso pôr um analista para fazer essa atividade de abertura de chamado, né, para o meu usuário. Eu posso automatizar ela no bot 100%, né? E aí eu posso usar as vantagens da IA generativa, pensando em abertura de chamada, eu não preciso fazer meu usuário ficar preenchendo um monte de campo, ou eu fazer 1 milhão de perguntas para meu usuário, né? Sim. Um LLM lá numa conversa mais fluida, com menos informação, eu consigo interpretar o contexto e consigo abrir o chamado para ele. E aí eu acho que a grande vantagem que a gente tem agora com a IA gerativa, com relação à base de conhecimento, é a retroalimentação e crescimento dessa base. Uma coisa que eu não conseguia fazer antes com facilidade, que a gente consegue fazer agora, é o quê? Se eu tenho a IA generativa atendendo meu usuário na ponta, e aí, falando um pouco do que o Baldwin disse, o Tibor disse, outros amigos disseram aqui, com relação a você limitar aonde ela vai consultar, né? Se eu deixar ela consultar para o mar aberto na internet, ela vai me trazer respostas que ela acha que julga certo. Se eu limitar onde ela pode consultar e eu customizar ela para que, se eu não tiver a resposta nessas fontes, ela de fato falar que não sabe terceirizar para o atendimento humano, nada impede, num segundo plano, eu pegar essa IA e deixar ela para o mar aberto, pesquisar esse assunto que não tem na minha base, eu gerar, por exemplo, 2, 3, 4 documentos desse assunto que até então nós não tínhamos, e deixar para uma revisão humana para avaliar se eu realmente não posso ter isso no meu dia a dia. Então, em resumo, a Sheila foi lá no bot e falou assim, qual que é a cor do céu? Eu vou falar, Sheila, não sei, vou passar você para atendimento humano. Em paralelo, eu, bot, vou na internet e falo, qual que é a cor do céu? Eu crio documentos que eu julgo que eu acho corretos, a IA julga correta, deixo numa fila de pendência, e algum humano vai ler isso, eu ia falar assim, realmente o céu é azul mesmo, faz sentido, vou alimentar minha base, e amanhã, quando o Tibor perguntar para mim IA, eu vou responder certo. Então, usando a IA generativa com a colaboração de uma pessoa para fazer a revisão do conhecimento, se realmente aquilo está certo ou não, eu consigo fazer um processo de base de conhecimento vivo, confiável, automatizando nos pontos que realmente devem ser automatizados, né? E deixando pessoas atuando nas atividades que realmente devem ser pessoas atuando.
Eu vou roubar um pouco o exemplo que o Baldin deu e vou usar em outros lugares, mas eu vou referenciar você sempre, Baldin. Fica tranquilo. Que é a questão do fogo. Eu acho que a IA gerativa realmente é a tocha lá para o Neandertal. O fogo é bom? O fogo faz milagre? Faz. Só que se você usar o fogo no lugar errado, você vai pôr fogo na toca, você vai queimar sua comida. Se você não usar certo, não vai ser bom o resultado. Então, o que eu estou fazendo um mestrado em gestão de competitividade, né, na GV. E a gente acaba tendo a oportunidade de se envolver em um monte de cases reais de empresas, né, sobre IA. E aí eu vejo que a gente está numa discussão que as pessoas que estão lá conhecem IA, sabem para que serve, e aí o desafio é outro, é o quê? É realmente eu usar IA aonde realmente vale a pena, até na questão financeira. E se eu pegar com essa vantagem do LLM, se eu colocar o LLM de ponto a ponto para atender meu usuário, com relação à experiência, vai ser a melhor possível. Mas será que realmente eu preciso colocar o LLM de ponta a ponta? Se eu preciso ter uma resposta do usuário de sim ou não, por que eu vou usar LLM para fazer esse trecho? Eu posso usar uma automação, eu posso usar uma navegação de menu. Então, acho que o desafio, conforme você vai subindo, né, de nível de conhecimento ali sobre IA, o desafio de fato, você usar para onde realmente vale a pena, até financeiramente. E aí eu queria provocar todo mundo aqui, a gente discutir um assunto que esse a gente vê muito pouco hoje, que é o ROI da IA generativa. Então, todo mundo, a gente sabe o quanto mas a gente nunca consegue chegar nessa conta, né? A gente nunca consegue saber qual que é a mágica para a gente chegar nesse número do ROI, né? O quanto realmente eu estou economizando, estou tendo de retorno, colocando a IA generativa na minha operação, no meu negócio, no meu processo. Porque quem que falou da energia foi você, né, Francisco? Isso, eu falei. Esse é um assunto que pouca gente fala e pouca gente conhece, mas se você pegar nos últimos 3 anos, as 3 maiores empresas que disparadamente mais investiram em energia elétrica, e não é qualquer energia elétrica, é em usina nuclear, foram Google, Microsoft, e a última delas, há uns 3, 4 meses atrás, foi a Amazon. Energia nuclear, não é energia qualquer uma. Por quê? Porque a IA hoje consome muita energia. É caro, por mais que é barato versus o resultado que ela me dá, mas a IA consome energia demais. Se o mundo inteiro resolver, muita gente usa IA hoje, mas se o mundo inteiro resolver usar IA, a gente vai ter um pause com relação ao uso de IA. Já aconteceu no passado isso. De 1960 a 1970, o assunto inteligência artificial morreu porque a gente não tinha hardware para acompanhar a evolução lógica. E aqui vai acontecer igual. Se a gente não resolver a questão energética e continuar nesse boom exponencial do uso da IA, a gente vai ter que fazer uma pausa na evolução da IA, conseguir tratar a questão energética e voltar atrás. Mas aqui eu já me desviei muito, já me perdi no assunto aqui já sobre IA. Vamos voltar sobre ROI, que eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa questão de investimento, onde dá retorno, onde não dá, onde conseguiu já provar alguma coisa, enfim. Vamos lá, Evras. Vamos ver se você consegue responder essa pergunta e colocar aí seus pontos de vista sobre a utilização da IA na nossa indústria de serviço. Olá, pessoal, boa noite. Não vou conseguir responder assim de bate-pronto, eu vinha puxar um outro viés aqui, eu não sou profissional de TI, né? A maioria de vocês a minha operação é uma operação de RH, mas eu vou puxar um pouco o que o Ulisses falou de adequação do uso da IA, né? Antes a gente estava tentando, aqui na minha frente de operação, usar a IA na linha de frente de atendimento mesmo, mas a gente viu que não funcionou. Eu estou seguindo por um caminho bem diferente agora, que é trazer a humanização mesmo para a linha de frente. A gente passou a atender presencialmente novamente, né? A gente estava com chatbot bem legal um tempo atrás, mas não rolou. E aí o que é que a gente voltou, né? Repensou e está trazendo a IA, porque isso é o que mais se fala, né, Décio, aqui na Petrobras, mas para o meu back. Né? Como é que eu faço essa análise de dados? E hoje a gente usa para análise das pesquisas de satisfação. Antes, eu tenho uma operação que roda 20 mil chamados por mês, né? Que não é nada muito surreal, é uma quantidade até pequena. Mas a gente tem uma TR
razoável, que é a taxa de respondentes de 40% a 50%, e as pessoas aqui na Petrobras são muito críticas. Então, elas realmente respondem e colocam comentários, e eu não tinha como dar vazão à análise desses comentários da pesquisa de forma manual. Até tinha uma empresa para fazer isso, mas não ficava com a qualidade que a gente queria. Então, a gente conseguiu acoplar, a gente hoje tem inteligência artificial para fazer a análise desses comentários, e esses comentários, eles retroalimentam todos os meus processos. Então, a gente teve muito ganho com isso, além de também, como o Francisco comentou, fazer análise de qualidade, né? Eu consigo, de uma forma muito mais efetiva, escutar as ligações, fazer as análises das conversas no chat, né, que a gente faz via Teams, e trazer resultados para o processo de qualidade. Mas, assim, ainda não consigo mensurar o custo, o quanto eu tenho de valoração, né, de melhoria nos meus processos. Ainda está muito incipiente, a gente conseguiu implementar isso tem uns 4, 5 meses para cá. É basicamente isso. Beleza, obrigado. Vamos lá. Aí tem, para a gente indo para o nosso encerramento aqui, pessoal. Baldin, Francisco. Vamos lá, Baldin. Eu queria entrar bem no que a Évora falou e agregar ali um ponto, né, que já que você gosta das minhas analogias, presidente, vou fazer mais uma, então. Eu sempre que eu vou fazer a apresentação, eu pergunto para as pessoas assim, quem aqui dirige um carro? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, tá, e quem aqui é um mecânico experiente de carro? Aí ninguém levanta a mão e fala, como é que você dirige? Então, a jornada de IA, você não precisa ser um cientista de dados, formado em não sei aonde. A jornada de IA será feita por pessoas de negócio. Exatamente o que a Évora falou. Então, donos de negócios, ela direciona aquilo e às vezes vai dar certo, às vezes não, independente da tecnologia. Então, o nosso papel é dirigir, é direcionar isso e não ficar sendo especialista lá da porca que gira, do amortecedor. Então, acho que a jornada é muito mais de negócio do que tecnológica. E outro fenômeno que a Évora falou, e eu gosto sempre de frisar, a gente percebe aqui que é um padrão, né? Sumarização de conteúdo, criação, análise de conteúdo, etc. Eu acho que um drive que a gente não falou, e eu acredito que é algo a se explorar, é hiperpersonalização. Então, por exemplo, a perfil de satisfação é igual para todo mundo. Por quê? A gente não consegue fazer uma para cada um. Agora, eu hoje consigo analisar o histórico das últimas chamadas desse meu cliente, analisar a situação atual e adequar o tom, a linguagem, inclusive até se você quiser o idioma, para fazer uma pesquisa de satisfação que aumente a tão sonhada taxa de resposta, né? Que nós, em Service Desk, é tão baixa, ela falou até no percentual bem maior, mas Service Desk é muito baixo. Então, esse em todos os aspectos, né, do elemento. Mas, queria fechar com um ponto prático, que é o seguinte, um ponto que eu já vi usarem IA com KCS, né? Nós estamos criando KCS aqui do HDI, que é o Knowledge Center Support, tem um curso do HDI, para quem estiver ouvindo, vale a pena conhecer. A gente sempre tem aquela dificuldade de extrair o conhecimento das pessoas de maior experiência, normal. Então, eu já vi empresas que fazem duas coisas interessantes. Primeiro, ela cria um prompt que faz com que, de um único parágrafo, então o analista fala, o que você fez? Aí eu fui lá, fiz isso, dá um parágrafo do que você fez. Eles pegam aquele parágrafo, inserem num prompt, e desse prompt ele cria um artigo de conhecimento dentro dos padrões do KCS, com título, se for, né, um how-to, conforme os padrões que você terminar do KCS, com as hashtags embaixo para facilitar a pesquisa. Então você transforma um parágrafo em um conteúdo padronizado. E outro que eu acho legal, dentro do KCS existe a função de auditar, que é o que a gente já comentou aqui, né, auditar ligações, auditar qualidade. Você também pode usar os padrões do KCS para auditar suas bases de conhecimento, seus artigos, e gerar uma retroalimentação desse processo. Então, ele pode ser também o criador do artigo de conhecimento, assim como o auditor, se ele usa expressões diretas, se ele está adequado à linguagem para o público que ele se destina, e tantos outros pontos que o KCS traz. Então, acho que esses 3 pontos eu queria trazer para o time aqui. Baldin, deixa eu completar só um ponto que você colocou
acho bacana, essa dor de resposta de pesquisa de satisfação, né? Acho que essa é uma dor que existe há uns 50 anos aí, em qualquer sítio de suporte, setor de atendimento, call center, qualquer coisa, né? E aí eu queria jogar um assunto no ar aqui, e aí emendar com o Merchan da HDI aqui na sequência, que isso que você comentou com relação a gente conseguir medir o sentimento, a satisfação ou não do usuário, a gente consegue sim fazer com IA, né, que você citou, com IA generativa, e a gente não precisa mais de pesquisa de satisfação para saber se o meu usuário está satisfeito ou não. E mais que isso, a gente consegue, usando a IA generativa para fazer isso, a gente consegue ter uma resposta muito mais fidedigna, porque quando a gente vai responder uma pesquisa, tem fatores externos que é o quê? Às vezes você gosta muito da pessoa ou da empresa, fala assim, putz, eu odiei o atendimento, mas eu não vou responder que eu odiei, que senão vai pegar mal. Só que com a generativa, como eu vou interpretar toda a conversa, a jornada, atendimento, tudo que ele fez, e eu não preciso fazer uma pergunta sequer para ele, eu vou conseguir capturar esse sentimento real. E aí, como dá para fazer isso? No curso da HDI sobre IA em centro de suporte, não só fala o conceito de como fazer isso, os tipos de abordagem que dá, como também no treinamento ensina-se a fazer na prática isso. E assim, usando o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, você consegue fazer isso. E aí dá para fazer de um jeito muito mais estruturado no projeto da sua empresa, né? Então, isso que o Baldin falou é real, existe de verdade e funciona. Legal. Fala aí, Francisco. Não, eu só vou voltar um pouco. São dois tópicos. Um, essa questão do KCS, né, que o Baldin falou. A gente conseguiu implementar aqui uma coisa bem legal. A gente já utiliza o KCS há um bom tempo. E a gente tinha uma dificuldade, a gente queria algo que automatizasse a decisão do analista ali do atendimento. Hoje a gente utiliza o ITSM, que a gente utiliza, que é o Top Desk, que o Top Desk não tem essa opção. Ah, meu filho gritando, calma aí, André. Aí o que nós criamos? Nós criamos um copilot, um copiloto, que toda vez que chega uma solicitação nova, ele vai na base nossa do KCS, identifica uma solução mais próxima, baseada naquele ticket, e já propõe para o analista. Falei, olha só, isso dentro do próprio Top Desk, a gente conseguiu uma API lá dentro do Top Desk. Olha só, baseado nessa solicitação do cliente, eu sugiro isso aqui. O cara, pô, é isso mesmo. Ok, já vinha a resposta pronta. Não é isso, não é isso. É isso aqui que eu quero. Então, ele já reautoalimenta o KCS, que chega para o auditor, e o auditor dá uma olhada, né, vê se é isso mesmo, e já consegue alimentar novamente o KCS. Então, são duas frentes. Uma para o analista, que ele tem a gente conseguiu, o Ulisses está falando do ROI, a gente conseguiu aí uma taxa, não de ROI, mas uma taxa de melhora de performance do analista em torno de 30% a 40% com esse copilot, com esse copiloto, e a gente conseguiu melhorar a vida do cara ali do KCS. A última dica que eu quero dar, principalmente para quem está querendo entrar nesse mundo, é olhar para o problema, nunca olhar para o IA como uma solução, tá? E na internet, se você pesquisar aí, se você pesquisar Canva IA, você vai ver um Canva muito legal para resolver problemas de IA. Onde a primeira pergunta que tem é, qual o problema que você quer resolver? A segunda pergunta que tem é, você consegue resolver esse problema sem IA? A terceira, e com IA? Eu não vou saber a certa, mas uma mais importante que depois, nessa sequência, são 7 passos, tem assim, e os dados? Você tem? Então, eu sugiro muito, quem tiver dúvida, quem quer olhar para isso, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada lá. Canva IA. Tem esse Canva com 7 passos que mostra e coloca o problema no centro, não a IA no centro de qualquer solução. Ótimo. Dicas são importantes aqui. William? Boa tarde, pessoal. E contribuindo aí, o Ulisses e o Baldin abordaram bastante um tema aqui que eu tinha anotado para complementar aqui com vocês, que eu vi funcionando na linha que você falou, Tibor, do que está rodando e rodando bem, essa questão de treinamentos, aí, monitorações de qualidade, questão de percepção, de como que está a ligação, as respostas, aquela interação, que antes dependia de um ser humano, de ficar ali olhando por amostragem, uma gama de serviços hoje que atendem a centrais de atendimento diversas, podem ser automatizadas aí, e até mesmo na linha nossa de serviços, diminuir, né, a dependência do ser humano. A gente ter, sim, a solução de IA permite a gente ter uma assertividade na resposta,
direcionamento, e também a parte do quanto, de fato, a pessoa foi satisfeita, né? Como o Ulisses comentou, a gente tira um pouco a abstração daquela questão do questionário que ninguém gosta de responder, que as pessoas só respondem quando vão reclamar, né? Poxa, eu estou bravo hoje, então eu estou dedicado a dar um tempo para fazer reclamação por aquele serviço. Aí você vai lá e responde o formulário. Quando você está bem, você nunca responde o formulário, é incrível. Mas acho que isso vem a agregar bastante. E outros dois pontos aqui que a gente não abordou e o outro a gente abordou pouco, mas eu queria dar minha contribuição, que é um que você começou a abordar, Tibor, também, que é a parte de observabilidade e monitoração. Acho que hoje a gente, no universo aí de serviço, o que eu tenho visto não só em empresas mais consolidadas, mas também em fintech, recentemente, não tem nada de solução saindo hoje no mercado que não tenha uma feature de inteligência artificial para pegar diagnóstico de comportamento de comunicação, infraestrutura, aplicações também ali em termos de latência, erros, até questão de negócio, volumes, né, que estão ali trafegados, sejam ele N diversos para cada um dos segmentos, então não tem soluções hoje, sejam as mais tradicionais de monitoração e as mais novas ali que trazem um stack de observações maiores e aprofundamento, que são das de observabilidade, que não tenham features voltadas a detecções de comportamento, né? E aí a gente sabe que por trás tem sim ali um pouco de IA embarcado, algumas mais avançadas, outras mais modestas, mas desde softwares free até as versões mais pagas de soluções que a gente tenha para a gestão de serviço. Então isso mostra que está todo mundo se movimentando, mas na linha do que vocês bem comentaram, a gente tem que ver aonde que tem que resolver o problema, né? Não aplicar, adotar a ferramenta, porque tem ferramentas muito simples, baratas, e que levam a gente para o mesmo resultado, né? Dependendo de qual é o nosso problema. Então, acho que a gente tem que olhar com esse prisma de solução. E uma última aqui que aí, Thiago, não sei se o outro grupo aí do nosso HDI mais voltado a software tem discutido isso, mas eu vejo muitos desenvolvedores, né, eu tinha times agora de desenvolvimento há pouco tempo comigo também, e eles estão usando o IA para codar, né, então, para desenvolvimento de código, e isso não do começo a fim, porque a gente sabe que tem uma curva de amadurecimento, mas eu vi na prática um ganho de performance das pessoas que usavam IA para codar, daqueles que não usavam, e a gente estava adotando isso já como um padrão na companhia, inclusive incentivando a usabilidade. Não sei, nas empresas de vocês, como é que está esse tema. Não, eu acho que é esse o caminho mesmo, William. Acho que na grande maioria das empresas, né, a gente já tem o Copilot do GitHub, que ali você já vai ensinando tudo, então você começa a pensar na estruturação do seu sistema, você já tem códigos prontos, ele já vai construindo isso, é um caminho muito bom de produtividade mesmo, porque aí você gasta mais energia naquilo que é mais importante, ou seja, você sentar com o teu usuário de negócios e levantar os requisitos, né? E aí, a partir daí, você também ganha bastante tempo no quê? No teste, antes de você colocar em produção, né? Porque geralmente é mais negligenciado, pelo menos na França dizem que aqui com certeza não é, mas negligenciada essa parte de teste justamente por quê? Porque você coloca um prazo, na grande maioria das vezes, talvez não lá na empresa do Francisco ali, que já tem todo o IA dentro da parte de projetos, mas a gente coloca uma data e olha para trás. Então, quando que vai entregar esse negócio aqui? E aí, se o cara perde muito tempo desenvolvendo, é pouco tempo para testar. Então, eu acho que o ganho, né, aí, juntando a resposta junto com o que o Ulisses comentou do ROI, eu acho que o ROI, ele pode ser medido de várias formas, né? Você pode ter um ROI no sentido de produtividade na veia, né? Ou seja, a pessoa que demorava 1 hora para fazer uma coisa vai demorar 10 minutos, então,
não significa que você vai mandar metade do seu time embora, mas você tem que avaliar se você já não tinha um backlog de atividades que você começa a consumir e que antes você não conseguia entregar. Então, às vezes as pessoas falam, pô, eu implementei aqui uma série de, lá atrás, né, automações, depois agora com IA, e eu não estou vendo meu time parar de trabalhar. É porque ele não tinha visibilidade em todo aquele backlog que o time segurava ali para as entregas, né? Então, essa é uma forma. Aqui a gente fez de forma empírica, tá, Ulisses? A gente entrevistava as pessoas perguntando nesse determinado processo, principalmente na área do jurídico ali, para avaliação de documentos, avaliação de regulação e tudo tal, quanto tempo demorava, e depois com o Copilot aqui, quanto tempo demora, e aí a gente anotava e depois multiplicava aquilo pela quantidade do time que exercia exatamente aquela atividade, jogava isso no ano e falava, ó, agora você tem tantas horas aí disponíveis para você, né? Então, às vezes até, porque tem ferramentas que são muito caras, né? Então, eu tive, aí eu vou usar ali o que o Daniel falou, eu tive a honra de participar do AI Tour da Microsoft, onde a gente falou da implantação do Copilot da Microsoft, e a gente falou o quanto é caro uma licença, né? Então, às vezes você pode trocar isso. Eu gasto menos tempo fazendo uma série de coisas, então eu tenho uma vaga aberta para contratar uma pessoa. Você transforma aquela vaga em licenças para você, né? Então você faz um self-funding, que é uma das coisas que a gente implementou aqui que ajudou, né? A TI não está comprando e entregando para todo mundo, que tem gente que só vai usar para fazer ata de reunião, né? E a gente sabe que não é só isso, é muito mais do que isso. Então você consegue também fazer a pessoa pensar em melhorar os seus processos utilizando um copiloto, e a partir daí ele consegue crescer esse número de licenças com o ganho de produtividade que ele tem, não mandando pessoas embora, não foi isso que eu falei, mas se o cara tem, de repente, uma vaga de analista 1, alguma coisa assim, que ele precisa contratar, porque ele não está dando conta no trabalho dele, ele reverte isso, traz mais inteligência artificial para a área dele poder trabalhar. Mas eu acho que o caminho, acho que é esse mesmo, Tibor. Eu acho que a gente encarar mesmo a IA como uma ferramenta que vai nos ajudar, né? Acho que foi o exemplo mesmo, acho que esse caminho que você deu para mim, acho que esse é o melhor exemplo de ROI, é esse mesmo. Eu falo assim, o quanto a IA vai me ajudar a produzir mais, a ser mais eficiente, né? Igual o William falou na empresa sobre o uso do Copilot para programar, né? É perfeito. Por que eu vou gastar tempo decorando comando, função ou script básico pronto? Eu vou usar a inteligência da pessoa para qual a melhor forma de usar esse script, né? Ou de fato ganhar eficiência, né? Que é uma coisa que eu vejo muito pessoal falar, a inteligência artificial vai fazer uma grande transformação digital, né? Não vai. A IA em si não vai fazer nada. Quem vai fazer sim são as pessoas que sabem usar a IA. Essas sim vão fazer a transformação digital, né? Isso. Antes da gente terminar, Daniel, você levantou a mão, eu citei a Vossa Senhoria, né? Então, não rolou? Bom, eu vou ganhando tempo para você aqui. Coisas assim que eu consigo resumir aqui do que a gente falou, né? Então, acho que a gente consegue perceber que o uso prático da IA, ela consegue atingir muitas áreas, né? Não é só a área de TI que se beneficia disso. Acho que um segundo ponto, longe de ser um shadow IT, que é uma grande preocupação que a gente sempre teve, eu acho que a democratização do uso da inteligência, ela facilita, inclusive, você ganhar experiência no uso dela, ganhar formas de como você consegue utilizar. Eu acho que ali TI pode criar, geralmente se cria um COE, né, que é um centro de excelência para tomar decisões por onde seriam os melhores caminhos, criam os guardrails ou criam as regras do uso, né, da IA, como no começo o Décio falou, cara, o LGPD, então cria uma instância interna, então você vai criando algumas regrinhas ali para se proteger e proteger a empresa também, né, então acho que isso é muito importante. A gente falou também de um ponto que é não usar só por usar, né, eu acho que a gente tem que ter cases que indicam aquilo, eu acho que às vezes você
falar que você está usando o IA gera ali um diferencial competitivo, no caso de fornecedores de serviço, mas precisa tomar um certo cuidado quanto a isso. Todas as ferramentas hoje estão vindo embutido um IA, e uma grande preocupação nas empresas que usam muitas ferramentas, e todas elas trazem um dado, qual dado está certo? Né, porque cada ferramenta olha para o seu aspecto, né? Por exemplo, em infraestrutura, você tem lá um Dynatrace da vida olhando, você tem ali um Zabbix do outro lado, você tem do outro lado lá uma ferramenta de monitoração do ponto de vista de máquina em si mesmo, né? Ali, se tá ultrapassando alguns thresholds, e cada uma olha por um aspecto e responde para o analista, ó, se fosse você, eu faria isso. Opa, e agora? Eu tenho 3 opções. Então, em algum momento, a gente vai ter que pensar sobre isso, e já está sendo pensado, inclusive, onde você consegue misturar esses dados e aí sim te dar uma informação mais precisa para o analista conseguir trabalhar. Eu entendi também que, como sempre, né, as pessoas, elas são tanto a solução quanto o problema. Né, então, de usar, não só de usar de forma desenfreada, também nessa normalização do dado para facilitar o aprendizado da IA, e aí sim ela começar a te dar algum tipo de resultado. Né, eu acho que esse é um ponto ali para a gente olhar. E, por fim, a parte de custos, né, não pode ser simples você comprar ali uma licença para você utilizar, mas quando você traz isso para dentro da tua empresa, tem um custo grande ali para você trabalhar em cima disso. Então, pensar nisso um pouco também dentro de custos aqui é bem importante. E antes de eu trazer um aspecto humano nessa história toda, Daniel, conseguiu fazer funcionar o fone aí? Acredito que sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Beleza. Bom, rapidinho, só voltando então, acho que na pergunta do Ulisses, e que você também abordou aí, falando um pouquinho sobre o ROI, né, tipo, que eu posso contribuir aqui. Você falou bem, o ROI pode ser medido de diversas formas, seja em produtividade, seja em redução de custos, seja em melhoria de qualidade, tem várias formas da gente medir esse ROI, mas todas elas vão depender daquilo que eu falei no início, de qual caso de uso eu vou querer resolver com essa tecnologia. Então, no nosso exemplo aqui, eu falei que a gente ainda não tem nada em produção, mas já está em roadmap para o próximo ano, onde a gente identificou oportunidade que traria retorno, que de fato justificaria o investimento do projeto. Na nossa área de atendimento a cliente externo, especificamente a parte de saque do público dos nossos shopping centers, que é uma realidade que a gente tem aqui, tem um campo bom para explorar as ferramentas, e lá a gente traçou algumas métricas, alguns indicadores, alguns objetivos, que vão gerar um ROI que faz sentido para a empresa. Se eu tivesse pensado em usar isso na nossa empresa, na nossa realidade, começar a usar isso, por exemplo, no meu ITSM, no meu atendimento de back-office, talvez o projeto técnico ele realmente desse certo, que a ferramenta ia entregar o que a gente precisa, mas pela nossa característica, pelo nosso volume, eu não teria um ROI, eu não teria um retorno adequado em termos de vista de negócio, né? Não mudaria o ponteiro, digamos assim. Então, eu acho que isso é uma prática interessante também de compartilhar, porque ajuda muito nessa demonstração do ROI. Escolher o caso certo e priorizar ele, aí sim você vai ter um ROI em cima. Se eu tivesse feito o caminho inverso aqui, talvez não tivesse nem aprovado o projeto, entendeu? E quando você cria o case, também você olhando para o objetivo dele, você consegue naturalmente criar 1 ou 2 métricas para poder medir aquele objetivo, né? Então, eu acho que esse é o ponto também, né? Para você poder também, ao longo do processo, até você pode refinar um pouco, mas você ter a métrica para depois você olhar, e a métrica pode ser qualquer coisa, horas que foram reduzidas, tem grana que deixou de gastar, e coisas que vão por aí. Fala aí, Baru, você que não falou com a gente aqui ainda, fala aí para a gente poder fechar aqui, que o Thiago já me mandou 2 apps aqui. E aí, mano, vamos terminar esse papo bom, hein? Né? Não, mas é legal que vocês falaram, né? Eu acho que de ROI a gente tem uns exemplos que a gente faz, por exemplo, usando o IA para fazer análise de transcrição de áudio. Então, você imagina, eu tenho uma certa, por contrato, cada tipo de contrato eu tenho uma quantidade de monitoria que eu tenho que fazer. O IA consegue fazer quase 100%, então isso me diminui o número de pessoas na área de qualidade e me aumenta também a amostra que eu tenho para fazer análise. Isso tudo também eu estou conseguindo fazer em real time
durante o tempo que o analista está fazendo o atendimento, é o que a gente chama até como se fosse um cagueta, porque está falando para ele, olha, a base de conhecimento está aqui, a melhor está isso, a sua entonação é essa, quer dizer, eu faço em real time uma análise no momento do atendimento para o analista. Isso me diminui também quantidade de gente, quantidade de horas do team leader, do supervisor, do coordenador, do gerente, é tudo escalado isso. Uso dentro de chatbot, uso dentro para melhorar e fazer autoatendimento, isso me diminui tempo de uso de analista, e também quando o analista está fazendo um atendimento dentro da ferramenta que a gente tem, para melhorar a TMA. Tudo isso junta, cada item desse gera um ROI, e também uso tudo que tem de IA para diminuir, evitar penalidade. Então, tudo que eu consigo colocar dentro de uma operação grande, que me evita eu tomar uma penalidade, eu uso isso como ROI. E isso a gente bate com o que usa, porque são várias ferramentas, né? E cada uso dessa LLM, você tem um custo por ela, né? Seja ela em qual plataforma, você contabiliza isso como infraestrutura. Então, hoje, quando eu faço uma proposta para o cliente novo, tem até um tanto lá de uso por chamado que vai dentro da proposta, que eu uso até para poder pagar o uso da tecnologia. Tá? Então, é só resumindo um pouco aí como é que pode ser. E acho que ainda o que você falou, tem muito pelo chão, ainda tem muito pela frente ainda para a gente usar mais e rentabilizar mais isso daí. Mas é ajudar o dia a dia. Você falou, ela não é automática, né? Tem que ter gente por trás para poder manusear e tirar o melhor benefício. É isso. E aí, antes de passar aqui a palavra aqui para o Thiago, eu assisti uma palestra recentemente do Eduardo Ibrahim. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é um professor da Singularity University, né? Ele escreveu um livro também falando sobre economia exponencial. Ele tem uma empresa de tecnologia ali que ele faz diversos testes, e ele foi beta tester da OpenAI há muito tempo atrás, se não muito me engano, tá? Pelo que eu lembro do currículo dele. E nessa palestra ele não falou de tecnologia, né? Ele falou um pouco sobre a forma com que isso tudo veio entrando dentro do nosso mundo, de como isso veio trazendo insights de como a gente poderia trabalhar de uma forma melhor. E ele relatou um case que tem a ver aqui com o que a gente está falando sobre cases de sucesso, que foi bastante emblemático para mim, porque na parte de perguntas veio a história dos vieses, né? Então, quando você está ensinando a inteligência artificial, você pode tendenciá-la também, né? Então, dentro desse processo todo de inteligência artificial, existem institutos, né, existem organizações que estão também tomando este cuidado. Por isso que a brincadeira, vai virar Skynet, né, a IA vai tomar conta de tudo, tal. Isso é muito mais midiático, né, para mídia, para vender esse negócio, do que de fato, porque tem muitas organizações que olham aspectos de como a IA está se comportando. E esse case que ele trouxe foi lá dos Estados Unidos, onde o pessoal usou dentro de um colegiado de juízes, que numa determinada cidade, que olhava processos simples. Então os caras pegaram todas as decisões que foram dos juízes de longa data, ensinaram a IA, e ela estava começando a dar os vereditos de processos dentro de um limite, óbvio, né? Não eram todos os processos, mas dentro de um limite. E depois de um certo tempo, percebeu que a IA ela estava dando os vereditos ou pareceres e levando mais pessoas negras para a cadeia. E aí o pessoal falou, putz, tá vendo? A IA não está sabendo entender direito e tudo. E aí já existem ferramentas que checam a forma com que você construiu a IA. Ele falou o nome da ferramenta, mas já existe é como se fosse uma contrapartida da IA para certificar que ela está. E aí, quando ele fez essa análise, e fez a análise da informação que foi ensinada dessa IA, percebeu que era um viés, na verdade, daquele colegiado de juízes. Então, aquele colegiado de juízes tinha um viés preconceituoso que traduziu isso para dentro da IA, e a IA só
continuou o que eles faziam, né? Teve o resultado, ou seja, foi mais produtivo, deu pareceres muito mais rápido, deixou os juízes trabalharem com causas mais complicadas, mais difíceis, mas quando você trouxe o dado, quando você trouxe a informação para ela estudar, trouxe o viés dos juízes também. E aí foi possível fazer a correção disso, para que isso não tendenciasse como estava tendenciando. Então, eu acho que um aspecto que eu coloco aqui, Thiago, para a gente poder pensar, é o quão longe isso vai, né? A gente não tem ideia, né? A lei de Moore está sendo impactada pela IA, porque aparentemente não é mais 18 meses que a evolução das coisas, pode ser até que a parte de microprocessamento ainda continue dessa forma, mas eu acho isso muito difícil. E aí eu concordo a parte de energia elétrica que está sendo consumido, porque cada vez mais os computadores estão precisando de mais energia, e é por isso que está esse boom de construção de data centers, né? E a gente vai ver isso, e tem acompanhado isso muito próximo. Mas tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai ensinando para ela poder nos ajudar, né? Eu acho que esse é um ponto. E começar pequeno, como tudo que a gente sempre falou. Começa pequeno, um case pequeno, aprendeu, vai crescendo, vai olhando, e não necessariamente são áreas de tecnologia que vão ser solucionadas, né? Então, todas as áreas aqui, como a gente viu, N exemplos aqui que podem ser aplicados. Legal. Mas é isso aí. Agora o papo aqui foi muito bacana. Queria agradecer a todo mundo aí, então obrigado demais pela participação de todos nesse tema, e quem assistiu também até agora, esteve aqui com a gente até agora, se por acaso também quiser conectar com a galera aqui do SAB, Strategic Advisory Board do HDI, é só entrar no LinkedIn, a gente deixa sempre as legendas aqui, né, de cada um que vai falando, tem os nomes, empresas e tal, bem fácil de achar no LinkedIn, então é só conectar, e aí acredito que todo mundo que está aqui não vai ter problema nenhum aí trocar uma ideia com quem quiser aí conversar, né? Mas é isso aí, galera, a gente agradece muito, foi um ano incrível, com muito trabalho, né, para todo mundo, anos de mudanças, muitas coisas aconteceram, mas para o bem, acho que foi um ano que a tecnologia evoluiu muito, então foi muito bacana para nós aqui também, e acho que para todos que estão na sala. Então, galera, brigadão demais pelas contribuições, pelo ano, pelos eventos juntos aí, e é isso aí, ano que vem tem mais. Valeu, galera, grande abraço, um abraço a todos aí, e que 2025 seja tão bom e tão próximo como 2024.